Bem-vindos ao Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas do Instituto de Química da Unicamp. Venha participar conosco dessa viagem virtual pelo nosso laboratório. Você vai conhecer as principais técnicas em espectrometria de massas que temos disponíveis no nosso laboratório. Serão vários equipamentos, várias técnicas, várias formas de você analisar, caracterizar produtos químicos nas áreas as mais diferentes e diversificadas possíveis. Vamos falar um pouco sobre proteoma, sobre caracterização de biomarcadores em tumores cerebrais. Vamos falar sobre desde produtos naturais até moléculas químicas bastante sofisticadas que nós caracterizamos no nosso laboratório com essa técnica, a espectrometria de massas. Venha com a gente então nessa viagem virtual. Começamos com esse equipamento, é um cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de massas. É um instrumento que faz experimentos de LC-MS-MS. Aqui a gente pode quantificar biomoléculas presentes em fluidos biológicos numa exatidão, numa precisão e numa sensibilidade altíssima. Então esse equipamento é utilizado em várias áreas das ciências médicas e biológicas, veterinárias, e nós podemos então quantificar e caracterizar moléculas com altíssima exatidão, precisão e sensibilidade. É uma das principais máquinas de nosso laboratório. Aqui nós temos mais um cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de massas, um equipamento de LC-MS-MS. A diferença nesse caso é que nós temos altíssima exatidão e precisão na medida das massas. Nós temos aqui um equipamento Q-TOF e com isso a gente tem ainda mais certeza das moléculas que estão sendo quantificadas. Um equipamento de alta performance, um equipamento moderno que nos permite também quantificar uma ampla variedade de moléculas e numa quantidade também muito diversificada de fluidos biológicos, de extratos de produtos naturais, poluentes em água. É uma técnica bastante poderosa para a caracterização das mais diferentes substâncias químicas e nas mais diferentes matrizes. Chegamos agora num dos equipamentos de maior poder de resolução e medida de massa do nosso laboratório. É um FT-ICR-MS, ou seja, um espectrômetro de massas com transformada de Fourier que trabalha com a técnica de ICR, ressonância ciclotrônica de íons. E o que isso significa? Significa que esse instrumento apresenta a maior exatidão, resolução possível em um espectrômetro de massas. E, portanto, a gente pode fazer análises em fusões diretas de misturas as mais complexas possível de você obter e caracterizar todos os seus constituintes. Então, o que nós analisamos aqui? Analisamos a mistura mais complexa desse planeta, petróleo. Analisamos extratos de sedimentos, produtos naturais. E as moléculas são caracterizadas com altíssima exatidão e resolução, permitindo, portanto, caracterizar a sua estrutura com muita segurança. Então é um equipamento extremamente versátil em espectrometria de massas. Este é mais um dos equipamentos de alta performance do nosso laboratório. É um Orbitrap, um espectrômetro de massas, também de altíssima resolução e exatidão. E vários modos de varredura são possíveis nesse equipamento. E no nosso laboratório, nós usamos esse equipamento principalmente para fazer imageamento por espectrometria de massas. Então, por exemplo, na prospecção de biomarcadores em tumores cerebrais, em câncer de mama, no exame de Papa Nicolau, a amostra é colocada nesse equipamento, se faz uma varredura e os principais biomarcadores de doenças diversas, como o câncer, como patologias as mais diferenciadas, podem ser identificadas com muita velocidade, com bastante resolução, exatidão e também com a sua distribuição espacial. Então, num tecido, num tumor, por exemplo, podemos delinear a área em que está atingida pelo tumor, a área que não está atingida. Então, as aplicações clínicas e médicas desse equipamento são inúmeras e a gente tenta explorar essas aplicações ao máximo em nosso laboratório com esse equipamento. Um Orbitrap, um espectrômetro de massas com as características de altíssima velocidade, altíssima resolução e altíssima exatidão na medida das massas.
Chegamos agora num dos equipamentos mais simples do nosso laboratório e que mostra também que a espectrometria de massas pode ser utilizada por qualquer um. Hoje em dia, se você consegue operar o seu celular, se você consegue operar o seu micro-ondas, você consegue também operar um espectrômetro de massas como esse aqui. E o que é interessante é que a técnica de ionização que é usada nele é uma técnica que foi desenvolvida no nosso laboratório, que nós chamamos de EASY, como uma analogia à simplicidade dessa técnica. Então é uma técnica bastante simples, rápida e eficiente. Você pega a sua amostra e diretamente coloca no espectrômetro de massas e você já obtém uma caracterização química bastante ampla. Então se você tem, por exemplo, uma nota falsa, você pode colocar aqui e verificar os seus constituintes. Se você tem uma amostra de perfume, você coloca um pouco de perfume num pedacinho de papel, encosta aqui e sabe também se o perfume é verdadeiro, se o perfume é falso. Então você pode analisar hoje em dia praticamente todos os tipos de amostras em todos os tipos de matrizes diferentes, com bastante velocidade, rapidez, exatidão, precisão, mas também com muita facilidade, simplicidade, usando técnicas simples, procedimentos simples, desenvolver e simplificar ainda mais para tornar a espectrometria de massas acessível a todos. A gente apresentar a melhor solução através da técnica de espectrometria de massas. Temos aqui mais um dos nossos LC-MS-MS, um equipamento bastante versátil, em que nós aplicamos na análise de misturas, as mais diversas possíveis. Então, se você tem uma cerveja, se você tem um whisky, se você tem um extrato de produtos naturais, um chá, várias misturas químicas complexas e você quer caracterizar a sua composição, você usa um equipamento como esse, um LC-MS-MS, mostrando o casamento de uma excelente técnica de separação, a cromatografia líquida, com uma excelente técnica de caracterização molecular, um espectrômetro de massas. Chegamos agora em nossa viagem virtual pelo laboratório Thomson de espectrometria de massas a um dos equipamentos mais clássicos, um GC-MS. Esse equipamento é extremamente versátil e poderoso na análise de componentes voláteis. Então, se você tem um perfume, se você tem um extrato de produtos naturais, se você tem compostos voláteis presentes numa mistura, você pode analisar com essa máquina um cromatógrafo gasoso, um espectrômetro de massa, que pode, então, numa mistura complexa, separar os seus componentes e identificá-los todos através dos seus espectros. Então, nós temos uma biblioteca bastante extensa de mais de 350 mil componentes e você pode, em questão de minutos, caracterizar todos esses componentes, dando a fórmula, dando a massa, dando a composição química de misturas complexas. Mais uma ferramenta extremamente versátil e de grande utilidade em análises químicas disponível em nosso laboratório. Chegamos ao último equipamento dessa nossa visita virtual ao laboratório Thomson. Esse é um Malditoff, um equipamento bastante utilizado em várias aplicações na área veterinária, médica e também na caracterização de micro-organismos. E nós usamos no nosso laboratório esse equipamento principalmente para análise de fungos, bactérias, micro-organismos de uma forma geral, embriões, e podemos caracterizar esses micro-organismos numa velocidade extremamente rápida através do seu perfil proteico. Então é uma máquina que se utiliza de uma forma bastante eficiente na caracterização de bactérias, fungos, por exemplo, os fungos do cacau, os fungos da banana, fungos que atacam os laranjais podem ser caracterizados através do seu perfil molecular com toda a rapidez, com toda a exatidão e a precisão que a espectrometria de massas oferece através desse equipamento. Mais uma das máquinas disponíveis em nosso laboratório. Chegamos ao fim da nossa visita virtual ao laboratório Thomson. Você conheceu um dos centros mundiais mais avançados em pesquisas nessa técnica, na técnica de espectrometria de massas. Nós temos aqui um conjunto dos mais avançados espectrômetros de massa. Nós temos cerca de 55 pesquisadores que desenvolvem aqui no Brasil, aqui em Campinas, aqui na Unicamp,
as mais diferentes técnicas e as suas aplicações em espectrometria de massas. É a ciência, é a espectrometria de massas a serviço da vida, resolução de problemas analíticos, clínicos, médicos. É uma demonstração da capacitação dos brasileiros. Vem então nos visitar. Da próxima vez que você estiver aqui na Unicamp, dê um pulinho aqui no Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas. Venha conhecer um pouco mais da ciência e da tecnologia que nós desenvolvemos aqui. Esperamos você!